No coração das montanhas, onde os picos beijavam as nuvens e os vales se aninhavam em um silêncio quase sagrado, jazia a pequena vila de Wakaven. Era um lugar esquecido pelo tempo, onde as tradições ancestrais se entrelaçavam com o sussurro do vento nas árvores, e o medo se escondia nas sombras mais profundas. Os moradores de Wakaven viviam sob a égide de uma lenda antiga, um conto de terror transmitido de geração em geração, a lenda do lobisomem. As noites de lua cheia eram particularmente temidas, um véu prateado que trazia consigo não a beleza, mas a promessa de um horror indizível. Nessa vila, vivia Lara, uma jovem curandeira cujos olhos carregavam a sabedoria de seus antepassados e a inquietude de um espírito que se recusava a aceitar o destino imposto pela superstição. Ela havia testemunhado o medo nos olhos de seus vizinhos, a forma como se encolhiam em suas casas quando a lua cheia ascendia ao céu, mas sempre buscou uma explicação lógica para os eventos que assombravam Wakaven. No entanto, nos últimos tempos, uma tensão palpável pairava no ar. Os animais da floresta, antes tão serenos, agora se agitavam com um nervosismo inexplicável. Uivos distantes, mais profundos e guturais do que os de qualquer lobo comum, ecoavam pelas noites, arrepiando a espinha dos mais céticos. O medo, antes uma sombra, agora se materializava, e Elara sentia que a lenda estava prestes a se tornar uma realidade brutal. A primeira noite de lua cheia daquele outono chegou com uma beleza traiçoeira. A lua, um disco de prata polida, pairava majestosa sobre os picos, banhando Wakaven em um brilho etéreo. Mas para os moradores, aquele esplendor era um presságio. Elara, sentada à janela de sua pequena cabana, observava a floresta, sentindo um arrepio que não vinha do frio. O silêncio era denso, quase opressor, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o batimento acelerado de seu próprio coração. Foi então que o som irrompeu, um uivo que rasgou a quietude da noite, diferente de tudo que já haviam ouvido. Não era o lamento solitário de um lobo, mas um grito de fúria e dor, seguido por um estrondo abafado. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fogo selvagem. O rebanho de Elias, um dos fazendeiros mais antigos da vila, havia sido dizimado. Não era o trabalho de lobos comuns, os corpos dos animais estavam dilacerados com uma ferocidade incomum, e marcas de garras gigantescas sulcavam a terra úmida. Mas o horror não parou por aí. Uma jovem caçadora, que havia se aventurado na floresta ao amanhecer, foi encontrada à beira do riacho, ferida e em estado de choque, murmurando palavras desconexas sobre uma criatura que andava sobre duas patas, com olhos vermelhos e presas afiadas como navalhas. O pânico se instalou em Wakaven. A lenda havia se tornado realidade, e o medo agora tinha um nome: lobisomem. Elara, diante da evidência inegável, sentiu a urgência de agir. A lógica não podia mais explicar o inexplicável, e a sobrevivência de sua vila dependia de desvendar a verdade por trás da maldição da lua escarlate. As luas cheias que se seguiram trouxeram consigo uma escalada de terror que paralisou Wakaven. Cada ciclo lunar era um novo pesadelo. Os ataques se tornaram mais frequentes, mais ousados, e as vítimas não eram mais apenas animais. Moradores desapareciam, ou eram encontrados em estados deploráveis, com ferimentos que desafiavam qualquer explicação racional. O medo se transformou em desespero, e a outrora vibrante vila se tornou um lugar de sombras e sussurros. As ruas ficavam desertas ao anoitecer, as portas e janelas trancadas com tábuas e correntes, mas nem mesmo isso parecia suficiente para deter a criatura. A comunidade, antes dividida entre céticos e crentes, uniu-se em um esforço desesperado para se proteger. Armadilhas foram montadas na floresta, patrulhas noturnas foram organizadas, e até mesmo os mais velhos, com seus conhecimentos de ervas e rituais antigos, tentaram invocar proteções. Mas nada parecia funcionar. A cada ataque, a criatura parecia zombar de seus esforços, deixando um rastro de destruição e pânico. Foi então que o conselho da vila, em uma reunião tensa e carregada de emoção, decidiu que era hora de uma caçada. Não uma caçada comum, mas uma que visava erradicar o mal que os assombrava. Elara, com sua inteligência aguçada e sua coragem inabalável, ofereceu-se para liderar o grupo. Ela sabia que a força bruta não seria suficiente, era preciso entender a criatura, seus hábitos, suas fraquezas. Juntaram-se a ela Elias, o fazendeiro que havia perdido seu rebanho,
e Thomas, um jovem lenhador conhecido por sua habilidade com o arco e flecha. A caçada começou com uma investigação minuciosa. Eles seguiram rastros, analisaram padrões de ataque, e conversaram com as poucas vítimas que sobreviveram, buscando qualquer detalhe que pudesse levar à identidade do lobisomem. As pistas eram escassas e confusas, mas uma coisa se tornou clara: a criatura parecia ter um conhecimento íntimo da floresta e dos caminhos secretos que levavam a W'Akavi. Isso levou Elara a uma conclusão perturbadora: o lobisomem não era um forasteiro, mas alguém que vivia entre eles, alguém que conhecia cada trilha, cada esconderijo. A revelação trouxe um novo tipo de medo, um medo de traição, de que o monstro pudesse estar disfarçado sob a pele de um vizinho, de um amigo, de um familiar. A caçada se tornou não apenas uma busca por uma besta, mas uma busca por uma verdade dolorosa que poderia destruir a confiança que ainda restava em W'Akavi. A busca por pistas levou Elara e sua equipe a uma antiga mina abandonada, um lugar que os moradores de W'Akavi evitavam, envolto em histórias de desgraça e mistério. O ar ali era pesado, carregado com um cheiro de terra úmida e um odor metálico e fétido que fazia o estômago revirar. Era o covil do lobisomem. A lua cheia, mais uma vez, pairava no céu, seu brilho pálido mal penetrando as profundezas da floresta, mas suficiente para iluminar a entrada escura da mina. A tensão era palpável, cada passo ecoava no silêncio opressor, e o som de seus próprios corações parecia ensurdecedor. De repente, um rosnado gutural ecoou das profundezas da mina, e uma sombra gigantesca emergiu das trevas. Não era um lobo, nem um homem, mas uma fusão grotesca de ambos, uma criatura de pesadelo com olhos vermelhos incandescentes e garras que pareciam lâminas. Era o lobisomem. A batalha foi brutal e desesperada. Elias, com sua força bruta, tentou conter a criatura, enquanto Thomas disparava flechas, algumas com pontas de prata, que pareciam apenas irritar a besta. Elara, por sua vez, usava seu conhecimento de ervas e rituais, tentando encontrar uma fraqueza, um ponto vulnerável. O lobisomem era rápido, forte e implacável, seus ataques eram selvagens e precisos, e a cada golpe, a esperança diminuía. Em um momento de desespero, Elara percebeu algo. A criatura, apesar de sua ferocidade, parecia hesitar em um ponto específico da mina, um pequeno altar improvisado com objetos pessoais. Ela se lembrou de uma antiga lenda sobre a conexão do lobisomem com um objeto de seu passado humano. Com um grito, ela jogou uma pequena faca de prata que havia preparado, atingindo o altar. A criatura soltou um uivo de dor e fúria, e por um instante, seus olhos vermelhos pareceram vacilar, revelando um lampejo de humanidade. Elias aproveitou a distração e, com um golpe certeiro de seu machado, atingiu a criatura no peito. O lobisomem cambaleou, soltando um último uivo agonizante que ecoou pelas paredes da mina. Ele caiu no chão, e diante dos olhos horrorizados de Elara, Elias e Thomas, a criatura começou a se contorcer, seus músculos se contraindo, seus ossos estalando, até que a forma monstruosa se desfez, revelando o corpo nu e sem vida de um homem. Era o velho Barnabe, o eremita que vivia nos arredores da vila, um homem recluso e solitário, que todos consideravam inofensivo. A revelação foi um choque, um golpe doloroso que trouxe uma nova camada de tragédia à história. O monstro que os aterrorizava era, afinal, um deles, uma alma atormentada pela maldição. O silêncio que se seguiu à morte de Barnabe era mais pesado do que qualquer uivo. A vitória, se é que podia ser chamada assim, era amarga. W'Akavi havia sido libertada do terror do lobisomem, mas a um custo terrível. A revelação de que a criatura era um de seus próprios, o velho Barnabe, lançou uma sombra de tristeza e culpa sobre a vila. Como puderam não perceber? Como puderam deixar que uma alma fosse consumida por tal maldição? Nos dias que se seguiram, W'Akavi começou o lento processo de cura. Os moradores, antes paralisados pelo medo, agora se uniam para reconstruir o que havia sido destruído, tanto materialmente quanto espiritualmente. Elara, Elias e Thomas foram aclamados como heróis, mas o peso da verdade os acompanhava. Elara, em particular, passava horas na floresta, refletindo sobre a natureza da maldição, sobre a linha tênue entre o homem e a besta, e sobre a responsabilidade da comunidade em proteger seus membros mais vulneráveis. A lenda do lobisomem de W'Akavi ganhou um novo capítulo,
um mais sombrio e complexo, que falava não apenas de monstros, mas da tragédia humana e da fragilidade da alma. A paz havia retornado à vila, mas era uma paz tingida de melancolia, um lembrete constante de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados, e que a vigilância e a compaixão são as únicas defesas verdadeiras contra as sombras que espreitam na escuridão. E assim, Whakavin, marcada pela maldição da lua escarlate, seguiu em frente, com a esperança de que a história de Barnaby servisse como um aviso, um lembrete de que a humanidade, mesmo em sua forma mais monstruosa, merece compreensão e, acima de tudo, um fim digno. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.